Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Quando eles perguntam a Hira se você está sendo mantido à força por Orhun, Hira diz que estou com ela por minha própria vontade, eu a amo e seguro sua mão. Ao ouvir isso, os policiais assinam a declaração dizendo que não há nada a questionar e vão embora. Orhun diz a Hira para me esperar do lado de fora e diz a seu advogado para me levar ao centro de detenção imediatamente. Depois que o advogado fala com a polícia, Orhun vai até Vedat. E ele diz que você contou a ele. Vedat ainda fala com Orhun. Quando Vedat se aproxima de Orhun, ele o agarra pelo pescoço e o encosta nas barras de ferro e pede que ele preste contas de tudo isso, e diz a ele pela última vez: você não falará meu nome ou o nome de minha família de agora em diante, e vai para Hira. Ele olha para ela e diz que você é talentosa, você enganou Nihan assim? Hira diz que não queria machucar Nihan. Mas Orhun não o escuta e vai até o carro. Então os dois voltam para a mansão. Ao vê-los, Afif quer conversar e diz que cancelei o casamento. Quando Orhun ouve isso, ele diz por que você fez isso sem me perguntar. Afif diz que conversaremos depois, mas Orhun diz que não há o que conversar. Hira chega ao seu quarto para descansar em frente ao espelho e pensa no que Orhun disse. Aí vem o empregado da casa e traz comida para ele. Enquanto Hira janta, a mulher começa a elogiar Orhun e diz que vocês combinam muito bem, fiquem muito felizes e vai embora. Orhun pensa em Hira em seu quarto. Enquanto Merin faz um curativo em seu ferimento, Orhun entra e diz que vamos terminar o trabalho rapidamente. Orhun o leva até uma casa e diz para ele sair do carro. Então ele vai até ela e diz que vamos nos casar hoje. Ao ouvir isso, Hira fica muito surpresa e não sabe o que dizer. Naquela época, Eda veio para a mansão. Mas ele liga para Nusa, mas diz que estou saindo da mansão agora e desliga. Mas naquele momento, Eda ouve isso enquanto fala sobre o casamento com seu irmão. Ele imediatamente chama um táxi e começa a segui-la. Enquanto Orhun está sentado com Yakup, Narsa chega e diz a Orhun que ele está muito animado. E a Hira te ama muito e vai preparar a Hira dizendo que não tenho dúvidas que ela vai te fazer feliz, ela é uma pessoa muito linda. Eda assiste e liga para Afif, mas Afif não atende. Ele manda recado para Afif com as informações que recebeu da mãe. Hira, por outro lado, está em pânico porque hoje vai se casar em seu quarto. Em seguida, Narsa entra e mostra as roupas de Hira e diz que vai se maquiar. Narsa quer confortá-lo conversando, mas Hira está muito nervoso. Naquela época, Afif estava revoltado com a saída de Orhun e Hira da mansão. Eda também mandou uma mensagem para Afif na época. Afif obriga a criada a ler o recado. O homem lê a mensagem e a senhora mostra a ele dizendo que você precisa ver esta mensagem. Mas naquela época, o oficial do casamento veio e Hira foi preparado e apareceu diante de Orhun. Quando Orhun vê Hira, fica muito impressionado com sua beleza. Hira está muito preocupada. Ele vem até eles. O oficial do casamento faz todos se sentarem para interromper o casamento. A princípio, o oficial pergunta a Hira se ela quer se casar com Orhun. Enquanto Hira espera um pouco e depois responde com olhos lacrimejantes, Afif chega à fazenda de carro. Mas agora é tarde demais, Orhun e Hira assinaram e se casaram. Ao ver isso, Afif olha para os dois e não consegue dizer nada, enquanto Eda começa a chorar. Vamos ver o que vai acontecer agora, o que vai acontecer com Afif e Orhun, tudo isso está na continuação do vídeo. Quando Kenan grita com Merin na rua, Perihan chega e começa a explicar que nada é como você sabe, mas Merin tem bons motivos. Mas ele não diz que Merin o deixou, mas que a irmã mais velha de Kenan, Muslat,
nunca deixou Mariam sozinha, ele está constantemente com raiva dela. Quando Kenan ouve isso, ele não pode dizer nada e vai embora. Mariam diz que gostaria que você não tivesse contado a Perihan. Mas Perihan diz que os fardos que você carregou até agora são suficientes. Mariam diz que todos devem ficar bem em casa, só tem minha filha e minha mãe. Em seguida, eles vão à loja de Perihan e conversam. Depois disso, Mariam recebe um telefonema para trabalhar e pede uma entrevista. Perihan pergunta onde. Mariam também diz a eles que Perihan não é muito bom para aquele lugar, mas ela diz. Quando Mariam ouve isso, ela diz que te vejo de qualquer maneira. Enquanto isso, a irmã mais velha de Kenan também vai para Kenan. Quando Kenan vê sua irmã, ele fica com raiva dela por falar com Mariam. Muslat fica muito chateado com isso e sai de lá. Mariam é contratada e começou a trabalhar imediatamente, mas seu chefe começa a observá-la com olhos sujos. Mais tarde, um homem vem se encontrar com seu chefe. O homem reconhece Mariam e avisa Mariam, dizendo que esses homens não são pessoas saudáveis, salve-se daqui. Naquela época, o assistente de Kenan vai até ele e diz que Mariam começou a trabalhar com ralho. Ele diz que ouviu isso de Semi. Quando Kenan ouve isso, ele começa a pensar. Mariam está olhando os arquivos naquele momento. Ralho chega e o convida para jantar, mas Mariam não aceita. Depois, Nefis liga, e quando ela liga, ela relaxa um pouco. Depois, ele volta ao trabalho, mas seu chefe constantemente o aborda e diz algo. Quando Mariam chega muito perto, ela diz o que você está fazendo. Ralho o dispensa dizendo que está olhando o arquivo. Depois, Mariam se afasta do homem e vai até sua mesa. Maria estava com muito medo. Ela trabalha nervosamente no escritório, mas o homem perturba Mariam constantemente. Ele vem até ela e acaricia seus cabelos. Mariam reage ao homem e tenta ir embora, mas o homem agarra Mariam, a ataca, cobre sua boca e a deita sobre a mesa. O homem diz a Mariam, isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Mariam tenta escapar e pega o homem, mas nessa hora Kenan chega e tira o homem de Mariam e começa a espancá-lo. Quando estão prestes a sair, o homem saca sua arma e aponta para eles. Vamos ver se Kenan e Mariam conseguirão sobreviver a este evento. Não saia do vídeo. Orhun e Hira estão oficialmente casados agora, Eda informou Afif, mas Orhun e Hira já eram casados antes da chegada de Afif. Embora Afif esteja muito chateada com a situação, ela não pode dizer nada sobre seu medo de Orhun. Eda, por outro lado, desmaia diante dessa situação e começa a chorar. Eda perdeu completamente Orhun. Afinal, Orhun parece se apaixonar por Hira quando assiste o vídeo inteiro de Nihan, mas claro, tem um tempinho a mais. O amor de Orhun por Hira vai enlouquecer Afif. A raiva de Afif nos deixa felizes. Depois que Orhun e Hira estão felizes, vamos ao novo episódio, falamos sobre o casamento de Orhun e Hira. Apesar de sua mãe, Orhun beija Hira na testa após o casamento e a parabeniza. Afif não aguenta mais essa situação e sai dali. Em seguida, Yakup pega Hira e sai para a varanda e começa a conversar com ela. Se você perguntar por que Orhun não me vê, ele diz, Orhun olha para você com a dor de seu irmão. Quando Yakup menciona Nihan, Hira começa a chorar. Afif, por outro lado, voltou para a mansão, mas está muito zangado. Narsa fala para acalmá-lo, mas Afif diz com raiva, você não sabe de nada. Quando Narsa ouve isso, ela pergunta o que eu não sei, mãe. Mas Afif nem isso responde. Afif sabe todos os fatos sobre Hira? Ou ele apenas disse isso para confundir Narsa? Agora eles querem deixar Orhun e Hira sozinhos, então finalmente Yakup faz um discurso. O caminho é longo, é muito difícil, tenha paciência e saia da fazenda dizendo.
Orhun e Hira agora estão sozinhos. Esta é a primeira noite deles. Orhun se aproxima de Hira lentamente e coloca a mão no pescoço dela e a acaricia. Vamos ver se Orhun e Hira estarão juntos esta noite. Seu chefe atacou Merin e tentou estuprá-la. Mas quando Kenan soube que este homem não era uma pessoa estranha, depois de pensar um pouco, partiu e espancou o homem que salvou Merin bem a tempo. Quando ele estava prestes a pegar Merin, Halil apontou uma arma para Kenan e Merin, e Kenan imediatamente se colocou na frente de Merin para protegê-la. Enquanto nos perguntávamos o que iria acontecer ali, o garoto da vizinhança, Kenan, pegou a arma da mão do homem e começou a espancá-lo novamente. Mesmo que Merin grite por trás, não faça isso, pare, os olhos de Kenan estão atordoados. Ele pega a arma caída e aponta para o homem. Merin implora a Kenan e diz para não fazer Kenan. Mas Kenan diz para não se envolver com um gesto de mão. Depois de derrotar o homem, Kenan leva Merin sem fazer nada. Quando Merin passa por Kenan, Kenan o interrompe e diz que você não precisa mais procurar emprego, vai trabalhar comigo de agora em diante. Vamos ver se Merin aceitará isso. O que as pessoas da vizinhança dirão quando forem tão hostis a Merin, quando Kenan a fizer trabalhar com ela? Mais importante, vamos ver o que a irmã de Kenan vai dizer, veremos todos eles. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você. Desejo-lhe dias felizes.